Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, você vê que a linguagem de Paulo ela é parecida com a linguagem de Salomão. Né? Nós vimos que Salomão considerou tudo como vaidade. E aqui, Paulo considera tudo como perda, considera tudo como lixo. Tem algumas versões da Bíblia que diz que considera tudo como refúgio, né? Mas hoje nós vamos nos concentrar nessas expressões que ele usa, que é para ganhar a Cristo e ser achado nele. Várias vezes nas cartas de Paulo ele usa essa expressão, ele usa essa forma de falar, de ser achado nele. Nele nós somos encontrados. Por exemplo, se você voltar aqui um pouquinho antes, em Efésios 1:4, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Olha aí, nada de socorro, diz esterco. Mas mais contundente ainda, né? 2 Coríntios 5:21 diz o seguinte, olha: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, dizendo quase a mesma coisa. Aí lá em Gálatas 2:20 também fala a mesma expressão. Diz assim, ó, Gálatas 2:20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então veja, todas essas expressões colocam a gente nele. E tem outra frase lá em Colossenses que fala que é nele, por ele, para ele são todas as coisas. E por isso que a gente canta aquela música, tudo por ele. É nele que nós nos movemos, respiramos e existimos, como disse Paulo. Então todos nós temos a nossa vida, temos a nossa salvação, nós devemos tudo a ele. E é vivendo nele que nós podemos crescer na nossa vida cristã. A expressão em Cristo, mencionada por Paulo, tem sido amplamente debatida. A melhor explicação está lá em Efésios 1:10, que diz assim: de fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Então tudo é Cristo, tudo converge para Ele. Ele é o centro da palavra de Deus, Ele é o centro da igreja, Ele deve ser o centro da nossa vida. Tudo gira em torno dele. Ele é como se fosse o Sol e todos nós somos os planetas que giram em torno dele. Estar em Cristo envolve todos os aspectos do plano de salvação. Desde o despertar de nossa compreensão espiritual, sabedoria, o momento que a gente acorda o momento que a gente aceita estudar a Bíblia, ali já é a ação do Espírito Santo, ali já é Jesus agindo no nosso coração, né? Até a justificação pela fé, que é através do batismo, você ali é perdoado, é justificado, Deus zera a sua conta, Deus apaga seus pecados e diante de Deus Jesus cobre você com o seu manto de justiça. Deus olha para você e não vê seus pecados, ele vê a justiça de Cristo. Isso é justificação. Aí Jesus também está presente na preparação para o céu, na santificação. Todos os dias você morre para o pecado, confessa para Cristo, Jesus perdoa e apaga a sua transgressão. E você vai melhorando, você vai progredindo, vencendo um pecado após o outro, uma falha de caráter após a outra, até chegar ao dia da glorificação, que vai ser na segunda vinda de Cristo. Na glorificação, ele vai tirar essa natureza defeituosa e já a natureza completamente pura, celestial. A salvação é a obra completa de Cristo, tanto por nós quanto em nós. Então, ao estarmos em Cristo, recebemos tudo o que precisamos. Enfim, estar em Cristo é tudo isso. É conhecer a verdade, é ser justificado por ela,
ser santificado por ela e um dia sermos glorificados pela palavra viva, que é o próprio Cristo, quando ele voltar. Está em Cristo. E aqui no verso 9 de Filipenses 3, Paulo ele faz um contraste entre duas coisas. Ele diz o seguinte, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Qual a diferença dessas duas justiças? Justiça própria não é de fato justiça, porque a lei não é capaz de dar vida, como diz lá em Gálatas 3, 21 e 22. Essa justiça própria é o que diz lá em Isaías: nossos atos de bondade, nossa justiça com trapos de imundícia. A justiça própria é aquela que é baseada na lei. Ou seja, o mesmo que o jovem rico fazia. Ele tinha uma justiça própria, ele tinha um caráter exemplar. Ele não transgredia os mandamentos. Ele vivia de acordo com as regras, ele vivia de acordo com a cartilha, ele vivia de acordo com o regulamento. Todos os mandamentos ele obedecia desde a juventude. A religiosidade era algo que ele cumpria à risca, né? Todas as cerimônias, todos os rituais, tudo ele fazia perfeitamente. Mas, quando foi preciso ele tomar uma decisão, quando foi preciso ele ter uma atitude uma atitude drástica na vida dele para mostrar o efeito da salvação, aí ele arredou. Então, justiça própria não é de fato justiça. Aquilo é só uma fachada que a gente cria para achar que a gente é santo. Então, a justiça que salva é a justiça de Cristo. A única fé que salva é a fé de Cristo. Até porque o primeiro tipo de fé que nós vimos aí, até os demônios eles creem e tremem. Os demônios, eles têm noção de que Jesus é Deus, eles sabem o poder de Cristo, então eles têm essa fé de acreditar, de saber que ele é Deus. Agora, a fé que eles têm não transforma eles. Saber que Jesus é Deus, saber que Jesus é poderoso, saber que o nome dele é grandioso, eles têm isso como informação, mas essa informação não transforma a vida deles, não muda eles, certo? Então, saber que Jesus é nosso Salvador deve trazer uma mudança na nossa vida. Nós temos que ser convertidos por essa verdade, convertidos por esse fato. A única fé que salva é a fé de Cristo. É uma fé que se traduz em ação, é uma fé que se traduz na prática. É entender que nós não temos como nos salvar, é entender que nós não temos para onde ir se não for por Ele, dele, para Ele. É saber que, por mais atos de bondade que a gente faça, isso nunca vai contar pontos diante de Deus, que isso nunca vai nos purificar diante dele. Como diz lá em Isaías, que diz assim, pode o leopardo se purificar das suas manchas? Não, na Jeremias, na verdade. O etíope mudar a sua pele? Assim vocês poderiam ser santos, estando acostumados a fazer o mal. Não tem como. Não tem como a gente, por conta própria, se purificar. Nos tornar melhores por nossa própria decisão, por nossa própria iniciativa. É Jesus que nos dá poder para vencer isso. É Jesus que nos purifica, certo? E aí, a partir disso, que nós começamos a agir da maneira que Ele quer, de acordo com a vontade dele. Então, se estamos em Cristo e Ele vive em nós, nós vivemos por sua fé, expressa por meio da nossa fé nele. Então, que nós possamos pedir a Deus para que nossa vida cristã, dia após dia, seja vivida nele, em todos os aspectos. Que você possa colocar Cristo como o centro da sua vida e Ele possa viver através de você. Não seja mais você quem vive, mas Ele que vive em você, tomando as decisões, tomando conta das suas palavras, tomando conta dos seus pensamentos, para que as outras pessoas olhem para você e não vejam mais Elisete, não vejam mais Fred, mas vejam Jesus em cada um de vocês. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela lição de hoje, pelas lições aprendidas aqui, Senhor, pelas mensagens que o Senhor manda do céu para cada um de nós. Por favor, Senhor, nos ajuda a não confiar na nossa própria justiça,
não confiar nas nossas próprias virtudes, não confiar na nossa própria grandeza, mas nos apegar a Ti todos os dias. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, nos torne pessoas melhores, nos torne pessoas cidadãs do reino do céu. Amém. Abençoa cada um que entrou aqui hoje, recompensa, Senhor, esse horário matinal que cada um acorda. E agora, Senhor, vamos para o estudo do livro e nos guia no dia de hoje, abençoa o culto à noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.